Isso foi lá pelos anos 80. Eu era rapaz novo. Morava com meus pais e meus irmãos numa fazendinha de gado leiteiro, no pé da serra mesmo, município de Piquete, São Paulo. Piquete hoje é uma cidade, mas naquele tempo, os bairros rurais, como o nosso, o Itabaú, eram fim de mundo. Era estrada de terra, luz de lamparina e um frio que cortava o osso, vindo direto do alto, lá das bandas de Campos do Jordão. O povo daquele tempo era simples, trabalhador, mas muito temente. O pai, homem sério, seu Joaquim, não gostava de prosa fiada. Mas a mãe, Dona Benta, sempre rezava o terço antes de dormir e olhava com medo para a janela quando o vento uivava. E naquela serra, o vento uivava que parecia alma penada. A história começou devagar, como um riacho que vai enchendo. Primeiro, foi o gado do seu Onofre, um vizinho que morava mais para cima, na estrada velha, que tentava subir para Campos do Jordão. Apareceu uma novilha morta. Mas não era morte de doença, nem de onça. Onça mata para comer, o bicho é limpo no serviço. Aquela novilha estava rasgada, estraçalhada, como se tivesse sido morta por ódio. Seu Onofre, homem bruto, disse que era cachorro do mato, cachorro selvagem. Mas os cachorros dele, que eram valentes, não saíram debaixo da casa por 2 dias, com o rabo entre as pernas. Uma semana depois, foi a vez das cabras do Nelson, outro vizinho. Mesmo cenário. O chiqueiro das cabras arrebentado, não na porta, mas na parede de madeira. As tábuas pareciam que tinham sido arrancadas com uma força que não era de gente. E o cheiro, um cheiro forte de bicho molhado, de mofo, de coisa podre, ficou no ar. O pai, quando voltou da casa do Nelson, estava pálido. Ele e os outros homens foram ver o estrago. Eu, curioso, fui atrás, escondido. Vi o pai olhando para o chão. Tinha pegadas, mas não era pegada de onça, nem de porco do mato. Era uma coisa disforme, grande, meio redonda, com marcas de garra tão fundas que pareciam feitas com facão. Naquela noite, na venda do seu Gersino, no cruzamento da estrada, o assunto era um só. É onça parda, dizia um. Que onça que nada. Isso é coisa feira, retrucava o tio Amâncio, que era irmão da minha mãe e entendia de mato. Isso é bicho que não tem nome em livro. Foi aí que o Zé Ferra entrou na conversa. Zé Ferra era uma figura, morava sozinho num rancho caindo aos pedaços, bem lá no fundo do vale, perto do rio. Diziam que ele era o 7º filho homem, depois de uma ninhada só de mulher, e que ele não tinha sido batizado direito. Era um homem alto, muito forte, calado. Tinha uns olhos fundos que pareciam que viam através das pessoas. E ele tinha uma coisa: nas noites de lua cheia, ele sumia. Naquela noite na venda, a lua estava começando a crescer, estava quase cheia. Uma lua pálida por causa da névoa fina que descia da serra. O Zé Ferra estava lá num canto, bebendo a cachaça dele. Ele não falava nada, só ouvia. O bicho tá com fome, disse o tio Amâncio, olhando de rabo de olho para o Zé Ferra. E quando a lua encher, ele vai descer. Zé Ferra levantou, bateu o copo no balcão com força. Não falou nada. Só deu uma olhada em volta, um olhar pesado, e saiu porta fora, sumindo na neblina. Ninguém falou mais nada por um tempo. O medo se sentou na mesa com nós todos. O pai mandou reforçar a porta do galinheiro e o chiqueiro dos porcos. Mandou eu e meu irmão mais velho, o Damião, trazermos mais lenha para dentro de casa. Nesses próximos dias, ninguém sai depois que o sol se puser. E os cachorros dormem no paiol, presos, ele ordenou. A voz dele era firme, mas eu vi que ele limpou a espingarda cartucheira, coisa que ele só fazia em tempo de caça. 2 dias depois, a lua estava cheia, cheia e branca, que parecia um olho de defunto olhando para nós. O frio apertou. Era um frio diferente, um frio que doía na alma. A neblina desceu tão grossa que não dava para ver o curral, a 20 passos da casa. Lá em casa, estávamos todos na cozinha, que era o lugar mais quente. O fogão a lenha estava aceso. A mãe rezava baixo.
O pai estava sentado perto da porta com a espingarda no colo. Eu e Damião tentávamos jogar truco, mas as cartas tremiam na nossa mão. Por volta das 9 da noite, os cachorros no paiol começaram. Não era um latido normal de quem vê bicho. Era um choro, um ganido baixo de puro pavor. De repente, eles se calaram, todos ao mesmo tempo. O silêncio que ficou era pior que o choro. Um silêncio que pesava, que sufocava. O pai levantou a mão pedindo silêncio. E então nós ouvimos. Primeiro, um arranhar. Um som de unha grossa raspando a parede de fora da casa. A parede do quarto onde eu dormia. Um arranhar lento, forte. Depois, um cheiro. O mesmo cheiro da fazenda do Nelson. Um fedor de podre, de bicho selvagem que entrou pelas frestas da janela. A mãe soltou um gemido e apertou o rosário. O pai levantou. Fiquem quietos, ele sussurrou. O arranhar parou. Ouvimos um barulho de coisa pesada andando no quintal de terra batida e um fungar fundo, como um porco gigante cheirando a base da nossa porta. Eu olhei para o Damião. Ele estava branco como papel. O pai engatilhou a espingarda. O clique do metal pareceu um tiro no silêncio da cozinha. O que quer que estivesse lá fora, parou. E então veio o uivo. Quem pensa que lobisomem uiva como lobo, está enganado. Lobo uiva para a lua, uiva bonito. Aquilo não era uivo, era um berro, um esturro. Um grito de raiva e dor que parecia vir da garganta de um homem e da boca de um bicho ao mesmo tempo. Era um som que fazia o vidro da janela vibrar. Um som que não parecia vir de fora, mas de dentro da nossa cabeça. A mãe começou a chorar, rezando alto. Silêncio, Benta! O pai gritou, baixo. O bicho respondeu ao grito da mãe. Deu uma pancada na porta. A porta era de canela, madeira forte, mas ela gemeu. 1, 2, 3 pancadas. A tranca de madeira balançou. O pai apontou a espingarda para a porta. Se arrombar, eu atiro. O Bindo parou de bater, mas começou a andar em volta da casa. Nós ouvíamos os passos pesados e o arranhar. Ele estava arranhando todas as paredes, como se procurasse um jeito de entrar. Passou 1 hora, 2. Ninguém dormiu, ninguém falava. Só o som do bicho lá fora e o choro baixo da mãe. Em certo momento, ouvimos um barulho vindo do paiol. Um grito curto de cachorro e depois, silêncio. O bicho tinha ido para os cachorros. O pai cerrou os dentes, mas não saiu. Não posso sair. Ele quer isso. Ele quer que nós saia. Perto das 4 da manhã, quando o galo do vizinho, muito longe, tentou cantar, o barulho parou. O vento mudou de direção. O cheiro sumiu. Nós ficamos lá, parados, até o dia clarear. Quando a primeira luz cinzenta do dia entrou pela fresta, o pai abriu a porta devagar. O quintal estava revirado. Mas o que chocou foi a porta do paiol. A porta, que era trancada com corrente grossa, estava arrebentada. Entramos lá. Dos 3 cachorros valentes que nós tínhamos, o piloto e o bruto, só restava pedaços. A cena era horrível, pior que a da novilha. O bicho tinha matado por pura maldade. Mas tinha uma coisa. O terceiro cachorro, o Faísca, um vira-lata mais esperto, tinha sumido. E na lama, perto do paiol, as pegadas eram enormes. Meio de gente, meio de bicho. E um tufo de pelo escuro, grosso, preso numa farpa da madeira. O pai pegou aquele tufo de pelo, cheirou, fez uma cara de nojo e queimou no fogão a lenha. Ninguém fala disso fora daqui, ele disse, mas não precisava falar. Naquele dia, a notícia correu o bairro. O bicho tinha atacado em 3 lugares diferentes naquela noite. A casa do seu Onofre, a nossa e o rancho do seu Nelson. Sempre onde tinha cachorro latindo ou bicho preso. E o Zé Ferra, o tio Amâncio e mais uns 3 homens, incluindo o meu pai, foram até o rancho dele. Eu e Damião fomos atrás, escondidos de novo. O rancho era um lugar que dava arrepio só de olhar. Eles chamaram. Ninguém respondeu. O tio Amâncio empurrou a porta que estava só encostada. O Zé Ferra estava lá.
deitado numa cama de vara coberto com um trapo. Ele estava nu da cintura para cima e estava coberto de arranhões. Arranhões, fundos cortes e um machucado feio no ombro, como se tivesse levado uma mordida. Ele estava pálido, tremendo de febre. "Que foi que aconteceu, Zé?" perguntou meu pai. Zé Ferra olhou para eles com os olhos turvos de febre. Caí na grota. O cachorro me atacou." "Que cachorro, Zé?" perguntou o tio Amâncio, se aproximando. "Um cachorro, um vira-lata. Me mordeu. Eu caí." Nesse momento, debaixo da cama do Zé Ferra, uma coisa choramingou. O tio Amâncio se abaixou e tirou de lá o Faísca, o nosso cachorro, o que tinha sumido. O Faísca estava com a pata quebrada, mas vivo, e estava tremendo de medo, olhando para o Zé Ferra. Ninguém falou nada. Os homens se olharam. O pai pegou o Faísca no colo. O cachorro se encolheu, agradecido. "Você precisa de médico, Zé", disse o pai com a voz dura. Não. É só febre. Eu fico bom." Eles deixaram ele lá. Quando estávamos voltando, o tio Amâncio falou: "O Faísca deve ter enfrentado ele. O bicho, na fúria, não percebeu que já estava virando homem de novo quando o cachorro mordeu ele. Nós nunca soubemos se era verdade." O Zé Ferra ficou de cama por quase 15 dias. A febre quase o matou. Quando sarou, ele estava diferente, mais quieto ainda. E os ataques pararam. Passou 1 mês, 2. A vida voltou ao normal. Mas um dia, eu e Damião estávamos voltando da escola. Já estava escurecendo. Aquele cheiro voltou, o cheiro de bicho e mofo. Nós corremos como nunca. Quando chegamos em casa, o pai estava na porta com a espingarda. "Ele voltou", eu disse, sem fôlego. "Eu sei", disse o pai. "Ele estava rondando o galinheiro." Naquela noite o uivo voltou, mas estava diferente. Estava mais longe, mais triste, parecia um lamento. Na manhã seguinte, a notícia chegou. O Zé Ferra tinha sumido. Foram procurar no rancho dele. Não estava. Procuraram no mato. Só acharam um rastro que ia em direção ao pico da serra e depois sumia nas pedras. Nunca mais ninguém viu o Zé Ferra. Tem gente que diz que ele se jogou da pedra. Tem gente que diz que o bicho finalmente tomou conta dele e ele foi viver no mato para sempre. Eu não sei. Hoje eu moro na cidade, em Lorena. Meus filhos são criados em apartamento. Aquela estrada de piquete para Campos do Jordão, a antiga, quase não existe mais. O mato tomou conta. A fazenda do meu pai foi vendida. Mas tem noite, quando faz frio, e a neblina desce do alto da mantiqueira, que eu acordo suando. Eu acordo porque eu ouvi. Eu ouvi o uivo. Aquele uivo que ninguém que estava lá esqueceu. Não era um uivo de bicho caçando. Era um uivo de homem pedindo ajuda, preso dentro de um monstro. E as marcas que o tio Amâncio falou, elas não sangram só na terra. Elas sangram na memória. E a pior marca é o medo. E o medo, meu amigo, o medo não sara nunca. Eu sou técnico de enfermagem. Na época, eu tinha sido contratado por um programa de saúde da família, que atendia umas áreas muito isoladas, na região ali perto de Uauá, que faz divisa com Canudos e Monte Santo. Meu trabalho era simples. Eu pegava uma moto, uma CGzinha 125 fornecida pela prefeitura, e ia de casa em casa, em sítios e roçados que mal apareciam no mapa. Eu media pressão, fazia curativo, aplicava injeção, via se os velhinhos estavam tomando o remédio certo, essas coisas. A maioria era gente muito idosa, ou então gente acamada, que não tinha como ir no posto de saúde da cidade, que ficava a horas de distância em estrada de terra. Eu gostava do serviço, apesar de ser puxado. O sol da Caatinga não perdoa, e a poeira entra em tudo. Eu saía de manhã com a caixa térmica na garupa, cheia de vacina e material, e às vezes só voltava de noite. O problema de voltar de noite era a estrada. Não tem iluminação nenhuma. Nenhuma. É você, o farol fraco da moto e o breu. E bicho. Várias vezes eu tive que frear por causa de raposa, tatu.
E uma vez, quase acertei um bode que dormia no meio da estrada. O silêncio também é uma coisa diferente. Quando eu parava a moto para abrir uma porteira, o único som era o grilo e o vento seco nos mandacaros. Era uma solidão que pesava. Eu morava numa casa pequena, alugada, no distrito de Uauá, e minha área de cobertura era vasta. Tinha dia que eu rodava 80, 90 quilômetros só em chão batido. Eu me acostumei com a rotina. Acordava às 5, ajeitava o material, tomava um café reforçado e saía com o dia clareando. O calor começava a apertar lá pelas 9. Eu ia de casa em casa, almoçava onde me ofereciam, quase sempre um feijão com farinha e carne seca. Descansava uns minutos debaixo de um umbuzeiro e seguia. O começo do que eu vou contar foi num fim de tarde de terça-feira. Eu tinha ido visitar um senhor, seu Lino, que morava num lugar chamado Baixa do Umari. Era um dos lugares mais longes da minha rota. Ele tinha diabetes e um ferimento feio no pé que não fechava. Eu precisava fazer o curativo dia sim, dia não. Naquele dia, o curativo demorou mais. A ferida estava com aparência ruim e eu tive que limpar com muito cuidado. Quando terminei e guardei tudo, o sol já estava se pondo. Aquele pôr do sol vermelho do sertão, que parece que o céu está pegando fogo. Eu me despedi, montei na moto e comecei a viagem de volta. Devia ser umas 6:30 da tarde quando escureceu de vez. A estrada da Baixa do Umari é só pedra e areia. A moto tremia toda. Eu ia devagar, a uns 30 por hora, desviando dos buracos que o farol amarelado mostrava. Eu estava a uns 10 quilômetros do asfalto, numa reta comprida, quando eu vi, do lado direito da estrada, parado, tinha um homem. A primeira coisa que eu notei foi a altura. Ele era muito alto e estava de terno. Um terno escuro, que parecia preto na luz do farol, e usava chapéu. Um chapéu de aba, também preto. Ele estava parado de frente para a estrada, como se esperasse uma carona, mas ele estava completamente imóvel. Eu diminuí a velocidade. Era muito estranho. Ninguém fica parado ali, no meio do nada, àquela hora. Não tem casa perto, não tem nada. Pensei que podia ser alguém que quebrou a moto, mas não vi moto nenhuma. Pensei que podia ser um beato, um romeiro indo para Monte Santo. Aquela região tem muito disso. Mas ele não tinha sacola, não tinha cajado, não tinha nada. Quando eu passei por ele, eu virei o pescoço. Ele não se mexeu, não virou a cabeça, não fez sinal. Ele só ficou lá parado, olhando para frente. O rosto dele estava na sombra do chapéu. Eu não vi feição nenhuma. Senti um arrepio. A noite estava quente, abafada, mas eu senti um frio na nuca. Eu acelerei a moto. Olhei pelo retrovisor. O farolzinho vermelho da moto iluminou ele por um segundo, ainda parado no mesmo lugar, até que a poeira que eu levantei cobriu a imagem. Cheguei em casa suando. Tentei achar uma lógica. Devia ser um morador de algum sítio próximo que eu não conhecia. Talvez estivesse bêbado, ou talvez fosse um daqueles penitentes que pagam promessa andando de noite. Tentei esquecer. Uma semana se passou. Eu continuei minha rotina. Voltei na casa de seu Lino, mas saí mais cedo e não vi nada no caminho. Na outra quinta-feira, eu tive que ir a um povoado chamado Lagoa da Pedra. Fui aplicar vacina de gripe nos idosos de lá. O trabalho atrasou porque o posto de saúde improvisado, que era na escola municipal, estava sem luz. Tive que preencher as fichas tudo no claro da janela. Saí de lá já era noite. O caminho de volta era por outra estrada. Essa era pior, mais arenosa. Eu estava focado em não cair. Numa curva fechada, depois de passar por uma pontezinha seca de madeira, o farol da moto bateu nele. O mesmo homem. Alto, de terno preto e chapéu. Ele estava parado do lado esquerdo dessa vez. Na mesma posição, de frente para a estrada, imóvel. Meu coração deu um salto. Eu freiei tão rápido que a moto quase derrapou na areia. Eu parei, fiquei a uns 30 metros dele. O farol estava bem em cima dele. E ele não se mexia, não se protegia da luz, não fazia nada. Eu gritei: "Ei, tá tudo bem aí? Precisa de ajuda?" Não teve resposta. O silêncio era total. Só o motor da moto fazendo pó-pó-pó. Senti o mesmo frio de antes, só que mais forte. Era um frio que vinha de dentro.
Eu não conseguia ver o rosto dele. A aba do chapéu cobria tudo e a luz do farol parecia não conseguir entrar ali. Era só um buraco escuro onde deveria estar o rosto. Eu não sei porquê, mas eu engatei a primeira e acelerei. Passei por ele rápido. Quando eu passei do lado, eu olhei. Ele continuava parado, olhando para o nada. Eu não olhei no retrovisor dessa vez. Eu só acelerei. O máximo que a moto aguentava naquela estrada ruim. Quando cheguei no asfalto, eu parei num posto de gasolina que fica na entrada da cidade. Desci da moto tremendo. O frentista, um rapaz chamado Dael, me viu e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, que só estava cansado. Pedi para ele encher o tanque, mesmo sabendo que ainda tinha gasolina. Eu só não queria ir para casa sozinho ainda. Fiquei uns 10 minutos ali, tomando uma água, conversando fiado com ele sobre o tempo, sobre a seca. Eu não contei o que eu vi. Iam achar que eu estava louco ou inventando história. Eu comecei a ficar com medo de andar de noite. Passei a organizar minha rota de um jeito que eu sempre voltasse para casa antes das 6. Mesmo que isso significasse acordar mais cedo e correr mais durante o dia. Por uns 2 meses deu certo. Eu não vi mais nada, até que teve uma emergência. Era um sábado. Eu estava de folga, em casa, lavando roupa, quando o rádio da Secretaria de Saúde, que eu tinha que deixar ligado, chamou. Era a enfermeira-chefe, a Doralice. Ela disse que uma criança tinha sido picada por um escorpião num sítio chamado Tanque Novo, e o menino estava passando muito mal. O pai não tinha transporte. O SAMU não chegava lá por causa da estrada. Eu era o único que sabia o caminho e que podia ir rápido. Eu nem pensei. Peguei a caixa com o soro anti-escorpiônico que a gente tinha que ter de prontidão e voei para lá. O Tanque Novo ficava para a banda de Monte Santo. Fui o mais rápido que pude, a moto pulando nos buracos. Cheguei lá, o menino estava pálido, suando frio, vomitando. A mãe chorava sem parar. Apliquei o soro, monitorei os sinais dele. Demorou 1 hora, mas ele começou a melhorar. A cor voltou para o rosto dele. O alívio foi tão grande que eu só fui me dar conta da hora quando o pai do menino me ofereceu um café. Já era quase 8 da noite. Eu agradeci, disse que precisava ir. O pai dele, um senhor muito simples, me agradeceu de um jeito que me deixou sem graça. Ele disse: "Que Deus te acompanhe e te proteja do enviado." Eu parei. Perguntei: "Enviado?" Ele olhou para mim, meio surpreso. "O moço não é daqui, né?" "O enviado." "O homem do chapéu." "Ele anda nessas estradas de noite. Protege as encruzilhadas, mas não gosta que olhem para ele." Eu senti meu estômago gelar. Perguntei como ele era. É um homem alto, muito alto. Veste roupa de dia de festa, escura, e um chapéu. Ele só aparece para quem anda sozinho. Dizem que, se você não mexer com ele, ele não mexe com você. Mas se ele te acompanhar, aí a coisa é ruim. Eu tentei disfarçar. Disse que era só lenda. Ele balançou a cabeça. "Não é lenda não, moço. Meu avô já via ele. É coisa antiga." Eu saí de lá com o coração na boca. Montei na moto e comecei a voltar. A estrada do Tanque Novo era estreita, cheia de curva e com muito mato alto dos lados. O farol da moto parecia mais fraco do que nunca. E eu comecei a sentir. Não foi algo que eu vi. Foi um sentimento. Aquele mesmo arrepio na nuca. A sensação de que eu não estava sozinho. Eu olhava pelo retrovisor a cada 10 segundos. Não via nada. Só a estrada vazia e a poeira. Mas a sensação não passava. Pelo contrário, ela aumentava. Eu entrei numa reta. E lá estava ele. Dessa vez, ele não estava no acostamento. Ele estava no meio da estrada. Parado, eu friei. A moto parou a uns 50 metros. Meu corpo inteiro tremia. Eu não conseguia gritar. Eu não conseguia me mexer. Ele estava lá, de terno e chapéu. Mais alto do que eu lembrava. A luz do farol batia nele, mas parecia que não iluminava. Ele era uma mancha escura, perfeitamente definida. Eu fiquei parado, olhando para ele, e ele olhando para mim. Eu não via o rosto, mas eu sabia que ele estava olhando. O motor da moto morreu. Provavelmente de nervoso, eu soltei a embreagem rápido demais e fez-se o silêncio. Um silêncio que doía o ouvido. Nem grilo eu ouvia. O homem deu um passo. Foi a primeira vez que eu vi ele se mexer. Ele deu um passo lento na minha direção. Depois outro. Eu entrei em pânico. Bati na partida da moto.
Uma, duas, três vezes. O motor de arranque girava, mas a moto não pegava. Pelo amor de Deus, pega! E eu sussurrei. O homem continuava vindo, lento, mas constante. Um passo de cada vez. Ele não balançava os braços. Parecia que ele estava deslizando. Eu bati na partida de novo. A moto pegou. O barulho do motor me assustou. O homem parou. Ele estava agora a uns 20 metros. Eu não pensei. Eu virei a moto ali mesmo no meio da estrada e acelerei de volta para o sítio do menino. Eu não ia passar por ele. De jeito nenhum. Voltei os 5 quilômetros batendo o dente. Cheguei no sítio. O pai do menino estava na porta fumando um cigarro de palha. Ele me viu chegar e ficou assustado. Eu desci da moto tremendo e disse: "O senhor vai ter que me arrumar um lugar para dormir. Eu não volto por aquela estrada hoje de noite." Eu não expliquei. E ele não perguntou. Ele só balançou a cabeça sério e disse: "Pode armar a rede ali na sala." Eu dormi muito mal. Acordei várias vezes, achando que tinha alguém parado no canto do quarto. Assim que o sol nasceu, eu peguei minha moto e fui embora. Não vi nada no caminho. Eu fui na Doralice, minha chefe, e pedi para ela mudar minha rota. Eu disse que as estradas daquela região eram muito ruins, que a moto não aguentava. Ela foi compreensiva e me passou para outra área, mais perto da cidade. Eu achei que tinha acabado, mas não tinha. O tema que o pai do menino falou: "Se ele te acompanhar." Foi isso que aconteceu. Eu comecei a ver ele em outros lugares. Eu estava voltando do meu novo setor. Era uma estrada melhor, mais movimentada. Tinha até uns outros carros. Eu estava voltando, ainda era dia. O sol estava se pondo. Olhei pelo retrovisor e eu vi ele. Ele estava na beira da estrada, lá atrás, parado. Eu acelerei. Olhei de novo. Ele continuava no mesmo lugar. Mas eu estava me afastando uma semana depois. Eu estava na cidade de Uauá. Tinha saído da padaria, era umas 8 da noite. A rua estava calma. Eu estava andando até minha casa, que ficava a uns 3 quarteirões. Eu passei por uma esquina e eu senti o arrepio. Eu olhei para trás. No fim da rua, debaixo de um poste de luz que estava piscando, lá estava ele, parado, de terno e chapéu. Olhando na minha direção, eu corri para casa. Tranquei a porta. Fechei todas as janelas, mesmo com o calor que fazia. Isso começou a acontecer toda hora. Eu estava no mercado e via ele parado do outro lado da rua, olhando pela vitrine. Eu estava no posto de saúde e via ele no fim do corredor, parado na sombra. Eu estava em casa e olhava pela janela e ele estava lá na esquina, debaixo da árvore. Ele nunca se aproximava. Ele só ficava lá observando. Eu parei de dormir e eu emagreci. Eu estava sempre olhando por cima do ombro. As pessoas no trabalho começaram a notar. Perguntavam se eu estava doente. Eu dizia que era uma virose. A Doralice me chamou para conversar. Ela disse que eu estava com aparência péssima. Ela me deu uns dias de folga. Eu peguei a folga e fui para Salvador. Pensei que se eu fosse para uma cidade grande, ele não ia me achar. Eu fiquei na casa de um primo meu, no bairro da Pituba. No primeiro dia eu me senti bem. Andei na praia, comi acarajé. Tinha gente por todo lado. Barulho de carro, de música. Eu me senti seguro. Na segunda noite, eu não consegui dormir. Fui na cozinha beber uma água. A janela da cozinha do apartamento dava para um pátio interno, um vão entre os prédios. Eu olhei para baixo. No meio do pátio, no escuro, estava ele, olhando para cima, olhando direto para minha janela. Eu caí para trás, derrubei o copo que quebrou no chão. Meu primo acordou com o barulho, veio correndo, me encontrou encolhido no chão da cozinha chorando. Eu não conseguia explicar. Disse que tive um pesadelo. No dia seguinte, eu arrumei minhas coisas. Disse para o meu primo que tinha uma emergência no trabalho. Peguei o primeiro ônibus de volta para Uauá. Eu entendi. Eu não podia fugir. Ele estava comigo agora. Ele era a minha sombra. Eu voltei para o trabalho. Eu estava um caco, mas eu voltei. Eu parei de lutar. Eu aceitei. Eu continuei vendo ele. Na beira da estrada, na esquina da rua. No fim do corredor, ele só ficava lá, parado, me observando. O mais estranho é que eu comecei a me acostumar. O medo virou uma coisa fria, uma parte de mim. Eu sabia que ele estava lá. Eu só parei de olhar.
Eu estava dirigindo a moto e sentia o arrepio. Eu sabia que se eu olhasse no retrovisor, ele estaria lá. Eu não olhava. Eu só continuava dirigindo, olhando para frente. Eu estava em casa e sentia a presença do lado de fora da janela. Eu não ia olhar. Eu só aumentava o volume da televisão. A última vez que eu o vi de perto foi a pior. Eu precisei, de novo, fazer um atendimento de noite. Um parto. A mulher estava sozinha. O marido tinha ido buscar a parteira em outro povoado, mas a bolsa estourou. Eu fui chamado no rádio. Era no meu setor antigo o que eu tinha largado. Eu não queria ir. Eu disse para Doralice que eu não podia. Ela disse que não tinha mais ninguém. Que era eu ou a mulher e a criança morriam. Eu fui. O medo que eu senti indo por aquela estrada de terra de novo, eu não sei nem descrever. Eu ia rezando. Cheguei lá. O parto foi complicado. A criança estava atravessada. Eu não sou obstetra, eu sou técnico. Eu fiz o que eu aprendi nos cursos. Demorou horas, mas no fim deu certo. O menino nasceu, chorou, a mãe chorou. Eu quase chorei junto. Quando eu saí da casa já era madrugada. Umas 3 da manhã, a lua estava cheia. Uma luz branca que deixava a caatinga toda cinzenta. Eu subi na moto. O silêncio era absoluto. Eu liguei a moto e comecei a voltar. Devagar, eu passei por aquela reta, onde eu o vi pela primeira vez. Não tinha ninguém. Passei pela curva da Ponte Seca, onde eu o vi pela segunda vez. Não tinha ninguém. Eu comecei a relaxar. Pensei que talvez, por eu ter feito uma coisa boa, ele tivesse me deixado em paz. Foi quando a moto começou a falhar. Ela engasgou. 1, 2 vezes. E morreu. Eu parei no meio do nada. A luz do farol apagou. Só a luz da lua eu desci. Tentei ligar, nada. A moto estava morta, bateria. Eu olhei em volta. A estrada deserta. Os cactos fazendo sombras estranhas. Eu peguei minha bolsa de ferramentas. Eu não sou mecânico, mas eu sabia o básico. Comecei a mexer na fiação, ali na luz da lua. Eu estava agachado, tentando achar um fio solto, e eu senti o cheiro. Um cheiro de poeira velha. Um cheiro de roupa guardada há muito tempo. Um cheiro seco e o frio. Eu levantei a cabeça devagar. Ele estava parado a 5 passos de mim. Na minha frente, ele era mais alto do que eu lembrava. Muito mais alto. A luz da lua batia nele por trás. O terno preto, o chapéu. E o rosto, eu vi o rosto dele. Não, eu não vi o rosto. Eu vi a sombra debaixo do chapéu. Era só escuridão, um vazio, um buraco preto que parecia engolir a luz da lua. Eu fiquei paralisado. Meu sangue virou gelo. Eu não conseguia respirar. Ele ficou parado, me olhando. Eu e ele, naquela estrada, no silêncio. Eu não sei quanto tempo a gente ficou assim. Pareceu uma eternidade. Ele levantou a mão, devagar. Uma mão pálida com dedos muito longos. Ele não usava luva. Ele apontou. Não para mim. Ele apontou para a moto. Eu olhei para onde ele apontou. Era a bateria. O cabo positivo estava solto, vibrando. Eu olhei de volta para ele. Ele continuava apontando. Minha mão tremeu tanto que eu mal conseguia segurar a ferramenta. Eu, sem tirar os olhos dele, me arrastei até a bateria. Encaixei o cabo. Apertei o parafuso. O suor pingava do meu rosto. Quando eu terminei, eu olhei para ele. Ele baixou a mão. Ele ficou lá, parado. Eu, devagar, subi na moto. Girei a chave. O farol acendeu. Bati na partida. A moto pegou de primeira. Eu não acelerei. Eu fiquei lá parado, olhando para ele. O farol estava bem na cara dele. Mas a escuridão debaixo do chapéu continuava lá, intacta. Eu não sei porquê. Mas eu fiz um gesto com a cabeça. Um gesto de agradecimento. Ele não se mexeu. Eu engatei a marcha e saí. Devagar. Eu não corri. Quando eu estava a uns 100 metros, eu olhei pelo retrovisor. Ele não estava mais lá. A estrada estava vazia. Eu cheguei em casa quando o dia estava clareando. Eu pedi demissão na segunda-feira. Disse que minha mãe estava doente e que eu precisava voltar para minha cidade, em Alagoas. Era mentira. Minha mãe estava ótima. Eu arrumei minhas coisas, entreguei a chave da casa alugada e peguei um ônibus. Isso faz 3 anos. Eu hoje trabalho num hospital em Maceió, turno da noite. É um lugar fechado, com luz elétrica, cheio de gente.
Eu nunca mais voltei para o sertão da Bahia. Eu nunca mais andei sozinho numa estrada de noite. E eu nunca mais vi o homem do chapéu preto. Mas às vezes, quando eu estou no hospital de madrugada e o corredor está vazio e silencioso, eu sinto aquele arrepio na nuca. E eu sinto aquele cheiro de poeira velha. Aquele cheiro de poeira velha. Meu nome é Elias. Eu trabalho com a administração de imóveis em Anápolis e, há cerca de 6 meses, recebi a notícia de que um tio-avô, um parente distante que eu mal conheci, havia falecido e me deixado uma pequena propriedade rural, perto de Silvânia. Em Goiás, eu nem sabia da existência desse lugar. Fui informado pelo advogado que a casa estava fechada há anos, mesmo antes do falecimento dele, e que eu precisava ir até lá para fazer um inventário de tudo, vistoriar o estado da propriedade e decidir o que fazer, vender ou tentar arrendar. Eu decidi ir pessoalmente. Achei que seria bom sair um pouco da cidade e resolver a burocracia de uma vez. Tirei uma licença de 20 dias do trabalho, peguei meu carro e fui. A viagem de Anápolis até Silvânia é tranquila, mas o trecho da cidade até a fazenda foi complicado. Era uma estrada de terra bem ruim, cheia de pedras e poeira. O carro sofreu. Quando cheguei, a primeira impressão foi de abandono total. O lugar era pequeno, muito menor do que eu imaginava. A casa principal era simples, de alvenaria, mas com a pintura toda descascada, amarelada. Tinha uma varanda na frente, com o piso de cimento vermelho gasto. Ao lado, um casebre menor que devia ser do antigo caseiro e um galpão caindo aos pedaços. O resto era pasto, muito seco, capim baixo e amarelado. O calor era impressionante. Um sol parado pesado. O silêncio era total, exceto pelo barulho das cigarras, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Passei o primeiro dia só tentando tornar o lugar habitável. A energia estava ligada, o que foi um alívio, mas não tinha água encanada da rua, claro. O advogado tinha me dito que a água vinha de uma bomba, de um poço artesiano ou do poço antigo. Encontrei a caixa de força e liguei a bomba. Ouvi um barulho de motor engasgando e depois um fluxo de água. Abri a torneira da cozinha. A água saiu marrom, depois amarelada, e demorou uns bons minutos para ficar limpa. O cheiro era forte, de ferro. Eu tinha levado muitos galões de água mineral para beber, felizmente. Passei o resto da tarde limpando o básico. O quarto que eu ia usar, o banheiro e a cozinha. Tinha muito pó, teias de aranha e bicho morto pelo chão. Insetos de todo tipo. O cheiro da casa era de mofo, de coisa guardada há muito tempo, misturado com poeira seca. Foi no segundo dia que eu notei o poço. Não o artesiano da bomba, mas um poço antigo, tradicional. Ele ficava nos fundos da casa, a uns 30 metros da porta da cozinha. Era uma estrutura de tijolo à vista, circular, com mais ou menos 1 metro de altura do chão. Tinha uma cobertura improvisada de telha de zinco, já enferrujada. O mais estranho era a estrutura para puxar água. Uma roldana de ferro fundido muito antiga e uma manivela lateral também de ferro. A corda estava lá, uma corda grossa, de nylon, mas ressecada pelo sol, quase cinza. O balde, um balde de metal galvanizado, estava pendurado num gancho ao lado da estrutura. Ele estava amassado, o fundo coberto de ferrugem e terra seca. Eu me aproximei para olhar. A cobertura de telha estava solta, consegui levantar uma aba. Olhei para baixo. Era escuro, muito escuro. Joguei uma pedrinha que peguei do chão. Demorou alguns segundos, mas ouvi o som. Ploc. Tinha água, muita água pelo eco. O cheiro que subiu era diferente da água da bomba. Era um cheiro de terra molhada, de lodo, um cheiro frio. Eu achei curioso, mas não dei muita importância. A bomba estava funcionando, eu não precisaria daquilo. Fechei a tampa de zinco e voltei para o meu trabalho. Passei os dias seguintes numa rotina monótona. Acordava cedo com o sol, tomava café e começava o inventário. Abria os cômodos, anotava os móveis velhos. A maioria era tralha, camas de ferro, colchões manchados, um guarda-roupa de madeira empenado. Numa escrivaninha, encontrei pilhas de documentos antigos,
Notas fiscais de compra de gado dos anos 80, recibos. Era um trabalho chato. O calor aumentava durante o dia e dentro da casa ficava abafado. Os insetos eram um problema constante. À noite o silêncio mudava. Eu ouvia os sons do campo. Grilos, o vento batendo nas árvores secas, o pio de alguma ave noturna. Na quarta noite, eu estava quase dormindo. Era mais ou menos meia-noite. Acordei com um som, um rangido, um creak, um som metálico, rítmico. Pensei que fosse o portão da frente, batendo com o vento. Levantei, fui até a janela da sala. O portão estava parado. O vento era fraco. O som continuou por mais alguns segundos e parou. Fiquei ouvindo, nada, só os grilos. Achei que era a casa estalando, madeira velha, metal contraindo com o frio da noite. Voltei para a cama. No dia seguinte, um vizinho apareceu. Um senhor de mais idade, magro, pele muito curtida pelo sol. Ele veio num cavalo. Se apresentou como Durval. Disse que morava na propriedade ao lado, a alguns quilômetros. Tinha visto meu carro e veio ver quem era. Foi muito educado, mas de pouca fala. Ofereci um café, que ele aceitou. Sentamos na varanda. Ele perguntou o que eu estava fazendo ali. Expliquei a situação do inventário. Ele ficou olhando para o pasto seco. Essa terra aqui é boa, mas secou demais, ele disse. Eu notei. A bomba está puxando água com dificuldade, eu comentei. Ele olhou na direção dos fundos da casa, na direção do poço antigo. O senhor não mexeu naquele poço, mexeu? Não, respondi. Só olhei. Por quê? A água não é boa? Não é boa, ele disse curto. Melhor usar só a da bomba mesmo. Deixa aquele poço quieto. É melhor. Ele não deu mais explicações. Mudou de assunto. Falou sobre o tempo, sobre a dificuldade de criar gado com a seca. Terminamos o café, ele agradeceu, montou no cavalo e foi embora. Achei a observação dele estranha, mas imaginei que a água do poço estivesse contaminada, por isso o aviso. Naquela mesma noite, aconteceu de novo. O rangido, cric, mas dessa vez pareceu mais longo. E não era só o rangido. Tinha um outro som, um clink, 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 como uma corrente batendo levemente no metal. Eu levantei. Fui até a janela da cozinha que dava para os fundos. Estava muito escuro. A lua era pouca. Eu não conseguia ver o poço direito. Era só uma silhueta mais escura contra o capim. Mas o som vinha de lá, inconfundível. O som da roldana girando. Fiquei parado, olhando. O som continuou por talvez 1 minuto inteiro. Um rangido lento, constante. Depois parou. Esperei. Nada. Peguei uma lanterna forte que eu tinha trazido. Eu saí pela porta dos fundos. O ar da madrugada estava frio. Fui andando devagar até o poço. Apontei a lanterna. Tudo parecia normal. A roldana estava parada. A manivela imóvel. Mas o balde não estava no gancho. Apontei a lanterna para o buraco. A corda estava esticada, descendo na escuridão. O balde estava lá embaixo. Eu tinha certeza absoluta que o balde estava pendurado no gancho no dia anterior. Eu me lembrava de ter visto. Pensei que o Durval talvez tivesse voltado e usado o poço. Mas por quê? E de madrugada? Ou talvez um animal, um bicho grande, tivesse esbarrado e derrubado o balde lá dentro? Parecia improvável. Eu não ia tentar puxar o balde no escuro. Voltei para dentro, tranquei a porta. Tive dificuldade para dormir. Não por medo, mas pela estranheza. O som era muito claro. No dia seguinte, acordei e fui direto ao poço. A corda ainda estava esticada para baixo. Decidi puxar. Segurei a manivela de ferro. Estava gelada e úmida de orvalho. Comecei a girar. Era pesado. A roldana fazia exatamente o mesmo som da noite. Cric! E a corrente que prendia o balde na corda fazia o clink, clink. Girei por um bom tempo. A corda era comprida. Finalmente o balde apareceu. Ele saiu da escuridão. Estava cheio. Cheio de uma água escura, quase preta, cheia de lodo. Levantei o balde até a borda do poço. O cheiro era forte. Aquele mesmo cheiro de terra funda, mas agora misturado com algo mais. Algo como metal podre. Eu ia jogar a água fora, mas notei algo brilhando dentro do lodo. Com um pedaço de pau mexi na água suja. Eram bolinhas. Bolinhas de gude. Daquelas antigas, de vidro leitoso, coloridas.
Tirei 3 delas. Estavam perfeitamente limpas, apesar do lodo. Aquilo me deixou intrigado. Como bolinhas de gude foram parar no fundo do poço? Crianças brincando anos atrás? E por que o balde desceu sozinho? Pensei que talvez o mecanismo estivesse com defeito. O peso do balde, o gancho enferrujado. Talvez o balde tenha caído. E o som que ouvi foi só a queda. Mas não explicava o rangido lento, o de subir. Eu tinha certeza que o som era da manivela girando. Joguei a água fora, longe. Lavei o balde como pude e pendurei de volta no gancho. Dessa vez, passei a ponta da corda por dentro do gancho e dei um nó para ter certeza que não cairia. A vida seguiu. Continuei o inventário, mas agora eu prestava mais atenção aos sons da noite. 2 dias depois, madrugada, eu estava acordado, lendo na cama. O silêncio era total. E então eu ouvi. Não era um rangido, era um som diferente. Era uma risada. Um som baixo, abafado. Parecia uma criança. Ai, ai, ai. Vinha de fora. Meu primeiro pensamento foi: é um bicho. Uma ave noturna. Uma serima. Elas fazem sons estranhos, mas o som se repetiu. Ai, ai, ai. Era muito parecido com uma risada. E parecia vir da direção do poço. Levantei sem fazer barulho. Fui até a janela dos fundos, escuridão. Não vi nada. A risada parou. Fiquei ali uns 10 minutos. Só o vento. Voltei para a cama. Dessa vez, eu senti um arrepio. Aquele som não parecia de bicho. Senti um arrepio. Aquele som não parecia de bicho. Na noite seguinte, o rangido voltou. Cric. Eu já estava esperando. Levantei e fui direto para a janela da cozinha. Cric, clink, cric, clink. Fiquei olhando para a silhueta do poço. Eu não conseguia ver detalhes, mas eu sentia o movimento. O som era o de algo sendo puxado para cima, lento, constante. Durou uns 2 minutos. Depois, silêncio. Esperei o sol nascer. Não dormi mais. Assim que clareou, peguei a lanterna e fui lá. A corda que eu tinha amarrado com um nó estava solta. O nó desfeito jogado no chão. E o balde estava lá, pousado na borda do poço, cheio. Aproximei-me. A mesma água escura e lodosa. Mas dessa vez não eram bolinhas de gude. Dentro do balde, flutuando no lodo, estava um peão. Um peão de madeira antigo, com a ponta de metal enferrujada. A tinta colorida estava quase toda descascada. Peguei o peão. Estava encharcado, pesado. Isso já não podia ser coincidência. O balde não desceu sozinho. O nó não se desfez com o vento. Alguém ou alguma coisa estava tirando esses objetos do fundo do poço. Comecei a pensar no Durval. Seria ele uma brincadeira de mau gosto? Mas por quê? Ele parecia um homem sério. E como ele faria isso sem eu ver, noite após noite? Naquela noite, eu decidi que não ia dormir. Preparei uma garrafa de café, apaguei todas as luzes da casa e sentei na cadeira da cozinha, de frente para a janela dos fundos. Era a noite mais escura de todas, sem lua. Eu mal via a varanda. O poço era uma mancha invisível na escuridão. Eu teria que confiar nos meus ouvidos. As horas passaram. 11 horas, meia-noite, 1 da manhã. Só os grilos e o vento. O cansaço começou a bater. 2 da manhã. O silêncio ficou mais profundo. Os grilos pareciam ter parado. 3 da manhã. Ouvi o primeiro som. Um ploc. O som de algo caindo na água, lá no poço, como se o balde tivesse sido jogado. Esperei. 10 minutos depois. Cric. Começou. O rangido da roldana. Lento, metódico. Clink, clink. Eu estava olhando fixamente para a escuridão. Eu não via nada. Absolutamente nada. Mas eu ouvia. O som estava vindo. O balde estava subindo. Eu não sei descrever a sensação. Não era medo. Era uma paralisia. Eu estava testemunhando algo que não deveria ser possível, mas estava acontecendo na minha frente, a 30 metros de mim. O som da roldana girando continuou, lento. Parecia que nunca ia acabar. Cric, clink.
Depois de uns 2 minutos, ouvi um baque surdo. O som do balde de metal batendo na borda de tijolo do poço. E então, silêncio. Eu deveria ter saído com a lanterna, mas eu não consegui. Fiquei sentado na cadeira, olhando para o escuro, até o céu começar a ficar cinza, perto das 5 da manhã. Quando o dia clareou o suficiente para eu ver o contorno das coisas, eu saí. Fui até o poço. O balde estava lá, como eu esperava, na borda, cheio de lodo. Aproximei-me. O cheiro estava mais forte hoje. Um cheiro de podre. Olhei dentro. Não era um brinquedo, era um sapato. Um sapatinho de criança, de couro pequeno marrom, do tipo que se usava antigamente. Estava coberto de lodo preto, mas era inconfundível. Um pé só. Eu fiquei olhando para aquele sapato e foi aí que eu ouvi a risada de novo. Ri, ri, ri. Não vinha de longe, vinha de dentro do poço, logo abaixo de mim. Eu dei um pulo para trás. Olhei para o buraco escuro. Ri, ri, ri. E depois, um som de splash, como se algo pequeno tivesse se jogado na água lá no fundo. Eu não esperei mais. Voltei para casa. Eu não estava pensando direito, eu só agia. Joguei minhas roupas na mala sem dobrar. Peguei meu notebook, os documentos do inventário, incompletos, minha carteira, as chaves do carro. Joguei os galões de água vazios no chão. Não chequei se tinha desligado a bomba. Não fechei as janelas. Saí da casa, entrei no carro. A chave tremia na minha mão. Eu não conseguia acertar a ignição. Tentei de novo. O carro ligou. Dei ré, o pneu cantou na terra seca. Dirigi pela estradinha de terra o mais rápido que eu podia. O carro balançando e batendo nas pedras. Eu não olhei para trás. Só parei quando cheguei no asfalto, perto de Silvânia. Encostei o carro. O sol estava nascendo. Eu estava suando, apesar do ar frio da manhã. Peguei o celular e liguei para o advogado. Ele atendeu com voz de sono. Eu disse, doutor, pode vender a fazenda. Ele perguntou se o inventário estava pronto. Eu disse, venda. Venda do jeito que está, por qualquer preço. Eu não volto mais lá. Eu assino o que precisar aqui em Anápolis, mas eu não volto mais. Ele deve ter notado algo na minha voz. Ele só disse, tudo bem, Elias, volte com calma. Eu nunca contei isso para ninguém. Não contei para o advogado, não contei para minha família. O que eu ia dizer? Que o poço me dava presentes? Que uma criança ria lá de dentro? A propriedade foi vendida 3 meses depois, por um preço muito baixo. O comprador foi uma empresa de agronegócio que comprou várias terras na região. Provavelmente passaram um trator por cima de tudo. Eu não sei o que era aquilo. Eu não quero saber. Eu não acredito em assombração. Eu não acredito em nada disso. Eu sou uma pessoa prática. Mas eu vi o balde, eu ouvi a roldana, eu peguei o peão e as bolinhas de gude e eu vi o sapato. Toda madrugada o balde subia e não tinha ninguém puxando. Isso é tudo que eu sei e isso é o suficiente para mim. Meu nome é Otávio e o que vou contar não é história de pescador, nem conto de boteco. É coisa que aconteceu e que pesou na minha família por mais tempo do que a seca mais braba que já castigou este Piauí. Eu sou nascido e criado aqui, na região de Campo Maior. Hoje, a idade já pesa e moro mais perto da cidade. Mas na época dessa ocorrência, eu era rapaz novo, forte, e minha vida era o roçado, o gado e a palha da carnaúba. Nós morávamos num sítiozinho retirado, na poeira, coisa de légua e meia da estrada mais batida. Para chegar em Campo Maior mesmo, era uma jornada. O mais perto era um povoado que nem nome direito tinha. Só umas 4, 5 casas de taipa e uma vendinha onde meu pai, seu Bento, comprava querosene e fumo. Naquele tempo, a vida era outra. A noite era escura de verdade, de um breu que engolia a gente, e a única luz era de candeeiro ou, em noite de sorte, da lua cheia que prateava a catingueira. Eletricidade era sonho de cidade grande. Nossa casa era de taipa, chão batido, e o telhado de palha. Tinha eu,
meu pai Bento, minha mãe Lúcia e meus 2 irmãos mais novos que dormiam na mesma esteira que eu. Perto de nós morava um primo meu, Tarcísio. Ele era filho de uma irmã do meu pai, que tinha falecido. E o pai dele tinha arrumado outra mulher e se mudado para Teresina. Tarcísio ficou, morava sozinho numa casinha que foi do avô e vivia de ajudar nós no roçado ou de fazer serviço para quem chamasse. Era um rapaz bom, mas tinha a cabeça meio quente, era meio desenvolto, como minha mãe dizia. Não tinha medo de nada. E isso, naquele lugar, era um perigo. A história que vou contar se passou num mês de novembro, bem na virada do dia 1º para o dia 2, o dia de finados. Aqui no interior, finados sempre foi data de muito respeito. Respeito e um bocado de medo. Os mais velhos não deixavam os mais novos assobiar dentro de casa depois das 6 da tarde. Não deixavam varrer a casa à noite. E, principalmente, não deixavam ninguém ficar na estrada depois que o sol se punha, muito menos na madrugada de finados. Minha mãe Lúcia era uma santa mulher, mas era cheia dessas crenças. Ela dizia que nessa noite os mortos vinham visitar o que foi deles. Ela sempre acendia uma vela na janela, virada para o cemitério do povoado, que ficava a quilômetros dali, mas ela dizia que a luz guiava. E ela sempre nos avisava, com aquela voz baixa, séria: meus filhos, se ouvirem barulho de noite, não abram a porta. Se ouvirem canto, não escutem. E se virem luz na estrada, fechem os olhos. É a procissão das almas. Quem segue a procissão nunca mais acha o caminho de casa. Eu, para ser sincero, ouvia aquilo e entrava por um ouvido e saía pelo outro. Tinha medo, claro, todo mundo tinha, mas achava que era mais história para botar juízo em criança. Tarcísio ria. Eu lembro dele sentado na soleira da nossa cozinha, comendo um pedaço de rapadura e falando: tia Lúcia, com todo respeito, mas isso é coisa de antigo. Alma não anda, tia. Alma descansa ou pena, mas não faz procissão. Minha mãe só balançava a cabeça. Você não sabe o que diz, Tarcísio. Respeite os mortos, que um dia você vai ser um. Naquela véspera de finados, o dia foi um castigo. Um calor mormacento que não ventava. O sol rachava o chão. Nós trabalhamos na colheita do milho, o pouco que deu naquele ano seco. O ar estava pesado, abafado. Tarcísio trabalhou conosco. Estava calado, o que era estranho. Lá pela tarde, ele falou que ia no povoado, na venda, que precisava comprar umas coisas. Meu pai ainda disse: não demore, Tarcísio. A noite de hoje não é boa para andar em estrada. Ele só deu um risinho e foi. Eu sei o que ele ia fazer. Ia tomar uma dose de cachaça e talvez encontrar uma moça que ele estava de olho lá no povoado. A noite caiu como um pano preto. Não se ouvia um grilo. Os cachorros que viviam latindo para o mato estavam encolhidos debaixo do jiral, quietos. Nós jantamos farinha com carne seca e logo minha mãe mandou todo mundo para dentro. Ela trancou a porta de madeira com a tranca de pau e acendeu a vela dela na janela, rezando baixo. O calor dentro de casa era quase insuportável. Eu e meus irmãos deitamos na esteira, mas o sono não vinha. O silêncio era tão grande que zumbia no ouvido. Meu pai estava sentado num banquinho, limpando a espingarda dele, e minha mãe rezava o terço num canto. Eu não sei que horas eram. Devia ser bem depois da meia-noite. Eu estava naquele estado entre dormir e estar acordado quando ouvi a primeira coisa. Foi um som. Um som que não parecia desse mundo. Era um canto, uma cantoria arrastada, triste. Parecia um monte de gente rezando junto, uma ladainha. Mas a voz era fina, aguda, e parecia que vinha de muito longe e de muito perto ao mesmo tempo. Eu senti um arrepio que começou na nuca e desceu pela espinha. Meus irmãos se mexeram na esteira, mas não acordaram. Eu olhei para minha mãe. Ela estava parada, com os olhos arregalados, o terço parado na mão. Meu pai levantou a cabeça devagar, a espingarda na mão. Ele fez um sinal de silêncio para mim, com o dedo nos lábios. O canto foi chegando mais perto. Ora pro nobis. Ora pro nobis era um latim que eu não entendia, mas o tom era de lamento. E junto com o canto veio outra coisa. Uma luz.
Eu vi pela fresta da janela de madeira que estava empenada. Não era luz de lamparina, nem de farol de carro, que nem existia por ali. Era uma luz fraca, amarelada, que parecia pular. Como se fossem muitas velas acesas. Muitas. Eu quis olhar. A curiosidade de rapaz é uma desgraça. Eu me arrastei no chão batido, devagar, sem fazer barulho, até a outra janela, a do quarto. Minha mãe sibilou um não, mas eu já estava lá. A janela do quarto dava para a estrada, que passava a uns 50 metros da casa, descendo para um riacho seco. Eu encostei o olho na fresta. O que eu vi, eu nunca mais vou esquecer. A estrada estava cheia. Era uma fila de gente andando devagar. Mas não era gente, eram vultos. Todos cobertos da cabeça aos pés, com panos brancos, sujos, como lençóis velhos. Eles eram altos, mais altos que um homem normal, e pareciam flutuar, não andar. Cada um segurava uma vela comprida, e a luz que elas davam era uma luz morta, que não iluminava nada em volta, só o próprio pano branco deles. E eles cantavam. A boca deles, ou onde devia ser a boca, não se mexia. Mas o som saía de dentro deles, aquele ora pro nobis arrastado que gelava o osso. Eu fiquei paralisado. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu não conseguia me mexer, só olhar. Eles passavam em silêncio tirando o canto. Não se ouvia passo, não se ouvia o roçar da roupa. Só o canto e o cheiro. Veio um cheiro de cera derretida, mas não era cera de abelha. Era um cheiro azedo, misturado com poeira de coisa guardada há muito tempo. Cheiro de mofo, de coisa podre. Eles foram passando, um por um. Parecia que não tinha fim. Eram dezenas, talvez uma centena. Eles não olhavam para os lados, só seguiam a estrada rumo ao riacho seco. Eu estava ali olhando, hipnotizado. Foi quando meu pai me agarrou por trás. A mão dele era pesada, parecia uma tenaz. Ele me puxou com tanta força que eu caí para trás, batendo a cabeça no chão. "Eu te falei para não olhar", ele disse, a voz trêmula de raiva e de medo. "Você quer se juntar a eles?" Eu estava tremendo tanto que não conseguia falar. Nós ficamos ali, no escuro do quarto. Os três. Minha mãe tinha vindo atrás e chorava baixinho, rezando todas as rezas que sabia. O canto foi diminuindo, se afastando, indo embora. O cheiro de cera podre demorou mais a sumir. Nós ficamos ali, sentados no chão, até o primeiro galo cantar, já quase amanhecendo. Ninguém dormiu mais. Quando o sol nasceu, cinzento, parecia que a noite tinha levado toda a cor do mundo. Meu pai abriu a porta. O ar estava limpo. Os cachorros saíram de debaixo do giral, ganindo. A vida parecia voltar ao normal, exceto por uma coisa. Tarcísio não tinha voltado. Meu pai e eu fomos na casinha dele. Vazia. A rede estava amarrada, mas ele não tinha dormido nela. Ele deve ter ficado na venda, bêbado. Meu pai falou, mas a voz dele não tinha confiança. Nós fomos até o povoado. Na venda, o dono disse que Tarcísio esteve lá sim. Bebeu 2 doses, comprou fumo e saiu. Ele saiu cedo, Bento. Era umas 8 da noite. Disse que ia para casa, que não gostava de andar na noite de finados. 8 da noite. Ele devia ter chegado em casa muito antes da meia-noite. Ele estava na estrada. Ele estava na estrada quando a procissão passou. Meu coração afundou. Eu contei ao meu pai o que vi, em detalhes. O rosto dele, que era curtido de sol, ficou pálido. Nós voltamos pelo caminho e começamos a procurar. Não como quem procura um bêbado que caiu no mato. Como quem procura alguém que desapareceu. Nós olhamos a estrada. A poeira estava lá, seca. Não tinha marca de passo. Não tinha pegada. Nem dos vultos, nem de Tarcísio. Foi perto da curva do riacho seco, onde eu vi a procissão sumir, que meu pai achou. Ele não disse nada, só parou. No chão, no meio da poeira, estava o chapéu de palha do Tarcísio. Aquele chapéu velho que ele nunca tirava da cabeça. Estava ali, jogado, como se tivesse caído. E do lado do chapéu, no chão, tinha uma mancha escura. Parecia cera derretida que tinha pingado, mas era preta e dura como pedra. Meu pai cutucou com a ponta da faca. Soltou um cheiro, o mesmo cheiro da noite anterior. Cheiro de cera azeda e mofo. Meu pai olhou para mim. Os olhos dele estavam fundos. "Otávio", ele disse, "nós não vamos achar o Tarcísio." "Não mais", eu quis gritar.
quis correr. Mas eu sabia que ele estava certo. Certo. A notícia se espalhou. A tia do Tarcísio, a que morava em Teresina, veio. Chorou, gritou, nos acusou de não ter cuidado dele. Meu pai só ouviu calado. A polícia de Campo Maior veio, 2 soldados a cavalo. Olharam tudo, perguntaram e foram embora balançando a cabeça. Deve ter sido onça, disse. Ou pegou o rumo do mundo. Meu pai nem respondeu. Onça não leva homem e deixa o chapéu. E Tarcísio não tinha para onde ir. Nós nunca mais vimos Tarcísio. Ele sumiu da face da terra. Por muito tempo, na época de finados, minha mãe acendia 2 velas na janela. Uma para as almas e uma para o Tarcísio. Ela parou de contar a história da procissão. Acho que, depois daquilo, a história ficou real demais. Eu envelheci. A região mudou. A energia elétrica chegou. A estrada hoje tem asfalto. E o povoado virou quase uma cidade. Mas eu sei o que eu vi. E eu sei o que aconteceu com meu primo. Minha mãe estava certa. Quem segue a procissão, quem escuta o canto, quem se deixa levar pela luz, nunca mais acha o caminho de casa. O Tarcísio, ele não teve medo. Ele deve ter visto a luz de longe e achado que era gente voltando da venda. Ou talvez ele tenha ouvido o canto e, na sua teimosia, foi ver o que era. E ele seguiu, eu tenho certeza. E agora faz parte deles. Em alguma noite de finados, nesse sertãozão do Piauí, o Tarcísio ainda deve estar andando, coberto de pano branco, segurando uma vela morta, cantando aquela ladainha triste, junto com os outros. Nós morávamos num sítio que não era grande, mas também não era pequeno. Dava para viver. Meu pai, Valdomiro, era um homem duro, seco como o tronco de uma peroba, mas justo. Minha mãe, Isaura, cuidava da casa e das galinhas. E tinha meu irmão mais novo, o Tadeu, que ainda era criança. Nosso sítio ficava longe da cidade. Para chegar em Jaguariaíva, era uma caminhada boa de chão batido, que quando chovia, virava um sabão. A terra lá é boa, mas o frio corta o osso. O vento que vem dos campos, assobiando nos pinheiros, parece que traz coisa. Naquele tempo, a vida era outra. A luz era de lamparina, a água era de poço. E as noites eram de um breu que a cidade nem sonha. O único barulho era o grilo, o cachorro latindo para a lua, ou o que o diabo quisesse fazer barulho. Meu pai sempre dizia, a noite no campo não é para curioso. Quem procura, acha. E nós tínhamos uma regra. Depois que o sol se punha, ninguém saía da porteira para fora. E falando em porteira, tinha a principal, a da entrada do sítio. Não era um colchete de arame farpado. Era uma porteira de respeito, de madeira de aroeira, pesada que só ela. 2 bandas que rangiam como se tivessem alma penada. Meu pai mantinha aquela porteira trancada com corrente e cadeado toda a noite. Não por causa de ladrão, que ali não tinha. Era por respeito. O povo antigo da região falava. Falavam baixo, olhando por cima do ombro. Falavam do bicho da porteira. Não era lobisomem, não era mula sem cabeça. Era uma coisa dali. Uma coisa que, segundo os mais velhos, morava nas matas de pinho, nos fundões dos vales. Diziam que era metade bicho, metade homem, mas maior que os 2. E que ele guardava as divisas. O perigo não era só ver. O perigo era ele deixar ser visto. A lenda era clara. Quem batesse o olho no bicho da porteira, quem o visse na beira da estrada ou encostado no mourão, estava marcado. Marcado para morrer. E o prazo era curto. A próxima lua cheia. Nós, os mais novos, ouvíamos aquilo e dávamos risada de canto de boca. Coisa de velho, superstição. Até aquela noite era um junho e o frio estava de rachar. Tinha chovido a semana toda. Uma garoa fina que encharcava a alma. O pasto era um lamaçal. Meu pai e eu tínhamos ido à cidade vender uns queijos e comprar mantimentos. A caminhonete velha, uma F-75, que era mais teimosia que motor, demorou para pegar na volta. Saímos de Jaguariaíva, já era boca da noite. A escuridão desceu feito um pano preto. A estrada estava horrível. A caminhonete patinava, o motor gemia. O farol fraco mal cortava a neblina que subia do chão. Era uma garoa gelada que batia no para-brisa. Eu estava tenso. Meu pai, quieto, só dirigia. Ele conhecia aquela estrada como a palma da mão
mas a noite estava pesada. Levamos quase 2 horas para fazer um trajeto que normalmente levava 40 minutos. Quando finalmente avistamos a nossa porteira, eu senti um alívio, mas foi curto. Uma porteira estava lá, fechada, escura, e a corrente balançava de leve com o vento, fazendo um barulho seco. Clac, clac, clac. Desce lá, guri. Abri isso que eu estou com a mão dura de frio. Meu pai falou, sem tirar o olho da estrada molhada. Eu peguei o lampião que sempre deixávamos debaixo do banco. Acendi. O vento quase apagou a chama. Saltei na lama. O frio me pegou de jeito. Fui até a porteira. A corrente estava lá, mas o cadeado estava aberto. Achei estranho. Meu pai nunca deixava aberto. Será que o Tadeu saiu? Despensei. Mas não, era impossível. Tirei a corrente. O metal estava tão frio que queimava a mão. Empurrei a primeira banda da porteira. Ela rangeu. Aquele som alto, comprido, que parecia um lamento. Empurrei a segunda. Abri espaço para a caminhonete. Dei sinal para o meu pai. Ele começou a avançar devagar com a F-75. Eu fiquei segurando a porteira, o lampião na outra mão, a luz balançando. Foi quando aconteceu. A caminhonete estava na metade do caminho, passando pela abertura. Do nada, um vento que não era vento passou por mim. Um vento grosso, pesado e com um cheiro que nunca senti. Não era cheiro de bicho morto, nem de mato molhado. Era um cheiro de terra funda, de musgo velho e de pelo sujo. E então, bam! A primeira banda da porteira, aquela de aroeira que pesava 100 quilos, bateu. Bateu com uma força que estremeceu o chão. Bateu contra a lateral da caminhonete. Meu pai freou na hora, o carro quase morreu. O metal amassado fez um barulho horrível. Dauro, que diabo você está fazendo? Meu pai gritou, a voz saindo abafada pela janela fechada. Não fui eu, pai. Soltou! Eu gritei de volta, o coração já pulando. Eu não tinha soltado. Eu estava segurando a outra banda ainda. Olhei para a que bateu. Ela estava fechada de novo, como se alguém a tivesse empurrado. Fui lá, a lama grudando na bota. Abri de novo. O rangido foi mais alto dessa vez. Recuei uns passos, bam! A segunda vez. Bateu de novo. Com mais força. O som ecoou pelo campo. Os cachorros lá na sede começaram a latir. Um latido desesperado, de pavor. Pai, tem alguém aqui! E eu gritei. Levantei o lampião. A luz amarela só mostrava a chuva fina e a lama. Nada. Meu pai desligou o motor. O silêncio que veio depois foi pior que o barulho. Só se ouvia o ping-ping da garoa e os cachorros. Abri isso direito, guri. E para de brincadeira, a voz dele já não era brava. Era preocupada. Eu estava tremendo, de frio, de medo. Fui lá pela terceira vez. A madeira estava estranha, parecia mais pesada. Coloquei o ombro e empurrei. Abri. Dei 2 passos para trás, pronto para correr. Bam! A terceira batida. Mas essa foi diferente. Não foi só a porteira. Foi um barulho junto. Um toque seco, como se um machado tivesse acertado o mourão. E então, o grito não foi um grito de gente. Não foi um uivo de lobo. Foi um esturro. Um som baixo, grosso, que parecia vir de dentro da terra, mas estava ali, a uns 20 metros, na escuridão dos pinheiros. Um som de ódio, de dor, de bicho grande. Os cachorros que latiam feito loucos se calaram. De uma vez, um silêncio total, que só quem é do mato sabe o que significa. Quando o cachorro se cala, a coisa é séria. O farol da caminhonete ainda estava aceso, mas fraco. E na beirada da luz, eu vi, ou acho que vi. Meu pai também viu porque ele deu um grito abafado dentro do carro. Era grande. Estava parado do outro lado da cerca, perto do mourão mestre. Era muito alto, mais alto que um homem montado a cavalo. Estava encurvado, como se olhasse por cima da cerca para nós. A neblina e a luz fraca não deixavam ver direito, mas não era urso, não era porco do mato. Era coberto de um pelo escuro, grosso, mas os braços eram compridos, quase tocavam o chão. E os olhos? O farol bateu nos olhos. Não brilharam verde como os de gato. Brilharam um vermelho morto. Um vermelho de brasa apagando ficou ali. 1 segundo, 2 segundos, só nos olhando. O cheiro voltou, forte. Um fedor de podridão e terra molhada que me fez querer vomitar. Meu pai ligou o carro no arranque.
O motor rugiu. Entra, Dauro! Entra-se agora. Eu não pensei. Larguei o lampião, que caiu e apagou na lama. Corri e me joguei na cabine, batendo a porta. Meu pai não esperou eu me ajeitar. Engatou a primeira e acelerou. A caminhonete passou pela porteira meio aberta, raspando a outra banda. O carro cantou pneu na lama, o motor gritando. Olhei para trás. A porteira, as duas bandas, estavam escancaradas. E não tinha mais nada lá. Chegamos na sede cantando pneu. Minha mãe saiu na porta, assustada, com a lamparina na mão. Valdomiro, que foi? Meu pai não respondeu. Saltou do carro e correu para dentro de casa. Pegou a espingarda calibre 12 que ficava atrás da porta. Tranca tudo. Apaga as luzes. Minha mãe ficou branca. O que foi, homem de Deus? Faz o que eu mandei, Isaura. Agora! Eu entrei tremendo, as pernas bambas. O Tadeu acordou chorando no quarto. Nós trancamos as portas, fechamos as janelas. Meu pai ficou parado no escuro da sala, a espingarda apontada para a porta. Eu fiquei do lado dele. O que era aquilo, pai? Eu perguntei baixo. Ele demorou para responder. A respiração dele estava pesada. O bicho da porteira. Eu senti um gelo na espinha que não era do frio de Jaguariaíva. Nós vimos, pai. Nós dois vimos. Meu pai baixou a cabeça. Eu vi o ombro dele tremer. Meu pai, o homem mais duro que eu conheci, estava com medo. Quem viu primeiro, Dauro? Quem bateu o olho primeiro? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Eu não sei, pai. Acho que foi o senhor. O senhor gritou primeiro. Ele fechou os olhos. Ficou ali parado. A lua, ele disse. Que dia é hoje? A lua. Minha mãe foi buscar o calendário de folhinha da cooperativa. É minguante, Valdomiro. Faltam 8 dias para a cheia, 8 dias. A lenda dizia até a próxima lua cheia. O prazo estava dado. Aquela noite ninguém dormiu. Os cachorros não latiram mais. Ficaram quietos, choramingando debaixo da casa. De madrugada nós ouvimos um barulho lá longe. O rangido da porteira. Nhic! Bam! Uma vez só. E depois, silêncio. No dia seguinte, meu pai estava diferente. O rosto dele, sempre queimado de sol, estava pálido, cinzento. Ele mal comeu. Pegou o cavalo cedo e foi até a porteira. Eu fui junto, a pé, levando a foice. A cena era de arrepiar. A porteira de aroeira estava intacta, fechada, com a corrente passada. E o cadeado estava fechado. Mas, pai, estava aberto ontem. E nós deixamos escancarado, eu disse. Meu pai não falou nada. Ele olhou para o mourão mestre, o que ficava perto de onde o bicho apareceu. Tinha uma marca. 3 arranhões fundos que tinham arrancado lascas da madeira dura. As marcas não eram de unha de onça. Eram muito largas, muito separadas. E no chão, na lama, tinha pegadas. Umas pegadas enormes que pareciam de um homem descalço. Mas os dedos eram compridos demais e tinha marcas de garras na frente. As pegadas vinham do mato, paravam na cerca e voltavam para o mato. Ele não atravessou. Meu pai sussurrou. Ele só estava olhando, guardando a divisa. Não atravessou. Meu pai sussurrou. Ele só estava olhando, guardando a divisa. Ele tirou o cadeado, abriu a porteira. E nós fomos para a roça. Mas o dia foi perdido. Meu pai ficava olhando para o nada. Naquele dia ele começou a sentir o cheiro. Está sentindo, Dauro? Ele perguntou do nada enquanto limpava uma capoeira. Sentindo o quê? O cheiro. De terra molhada. De bicho. Eu não estava sentindo nada. Só o cheiro do mato cortado. 2 dias se passaram. Faltavam 6 dias para a lua cheia. Meu pai começou a definhar. Primeiro foi a fome. Ele não comia. A comida tem gosto de terra, ele dizia. Minha mãe fazia canja, fazia polenta, o que ele gostava. Ele não comia. Depois veio o cansaço. Ele, que acordava às 4 da manhã e ia até o sol se pôr, mal conseguia ficar em pé. Ficava sentado na varanda, olhando para a porteira lá longe. Olhando e cheirando o ar. Está vindo, Isaura. Está vindo pelo vento. Minha mãe chorava escondido. Ela chamou o doutor da cidade. O doutor veio, examinou meu pai. Valdomiro, o senhor não tem nada. É uma fraqueza. Vou deixar umas vitaminas. Meu pai riu. Uma risada seca, sem vida. Vitamina não cura medo, doutor. Faltando 4 dias para a lua cheia, o gado estourou o cercado.
Do nada, as vacas correram pela noite, derrubando a cerca de arame farpado. Nós levamos o dia seguinte todo para juntar os animais. Encontramos 2 novilhas mortas. Mortas de um jeito que eu nunca vi. Não tinham sido comidas. Estavam rasgadas. O peito aberto, como se algo tivesse enfiado garras e puxado. O sangue tinha secado na terra. Meu pai viu aquilo e sentou no chão. Foi ele. Veio buscar o dele, mas não era isso que ele queria. Naquela noite, meu pai teve febre. Uma febre que queimava. E ele começou a falar dormindo. Mas não eram palavras, eram grunhidos. Sons baixos, guturais, que pareciam o esturro que ouvimos na porteira. Minha mãe se benzia. Eu segurava a espingarda. Faltando 2 dias, minha mãe tomou uma decisão. Ela foi a cavalo até a casa da Dona Zilda. A Dona Zilda era uma benzedeira, uma mulher muito velha, que morava sozinha no meio do mato. O povo dizia que ela falava com as coisas. Minha mãe foi buscar ajuda onde a medicina não chegava. Dona Zilda veio. Veio montada numa mula, o rosto todo enrugado, os olhos pretos e fundos. Ela entrou em casa. O cheiro de ervas que ela trazia limpou o ar por um instante. Ela foi até o quarto, onde meu pai estava deitado. Ele estava magro, amarelo, os olhos fundos. Ela olhou para ele por muito tempo. Pegou um ramo de arruda e começou a benzer, rezando baixo umas rezas que eu não entendia. Meu pai começou a se tremer na cama. Sai, coisa ruim. Sai deste corpo que não te pertence. Ela rezava alto. Meu pai abriu os olhos. Mas não eram os olhos dele. Eram os olhos vermelhos que eu vi na porteira. Ele rosnou. Um rosnado de bicho. Dona Zilda deu um passo para trás, o rosto pálido. Ela largou o ramo de arruda que estava murcho, preto. Não dá, minha filha. Ela disse para minha mãe, a voz trêmula. O que marcou ele não é coisa de reza, não é demônio. É mais antigo, é da terra. Ele foi marcado. O bicho não perdoa quem vê o rosto dele. Minha mãe caiu de joelhos chorando. E o que nós fazemos, Dona Zilda? A velha olhou para a janela, para o sol que estava se pondo. Rezem para a lua não ser clara. E ela foi embora. Nem o pagamento quis. Chegou o dia da lua cheia. O dia todo foi estranho. Um silêncio pesado. Nem os passarinhos cantavam. Meu pai passou o dia quieto. A febre tinha baixado. Ele parecia calmo, mas era uma calma que dava mais medo que a febre. Ele estava limpo. Pediu para minha mãe fazer a barba dele. Pediu a roupa limpa. Pai, o senhor está melhor? Eu perguntei, cheio de esperança. Ele olhou para mim. Os olhos dele estavam claros de novo. Eram os olhos do meu pai. Estou, meu filho. Estou pronto. Ele não comeu. A noite caiu. A lua subiu. Era uma lua cheia enorme, branca, que parecia um olho aberto no céu. A neblina tinha sumido. A noite estava clara como o dia. Nós estávamos na sala. Minha mãe rezando o terço. Eu com a espingarda no colo. Meu pai estava sentado na cadeira de balanço dele, olhando pela janela. Ele olhava para a porteira. Deu 9 horas. Nada. Deu 10 horas. O Tadeu dormia no quarto. Deu 11 horas. O silêncio era tanto que meus ouvidos doíam. Então, lá longe, nós ouvimos o rangido sneak, um rangido longo. Meu pai parou de se balançar. Bam! A porteira bateu. A primeira vez, minha mãe parou de rezar. Meu pai apertou os braços da cadeira. Iiiic! Bam! A segunda vez, eu levantei e armei a espingarda. Nick! Bam! A terceira vez. E depois o silêncio. Está vindo, meu pai disse. A voz dele era só um sopro. Nós esperamos. 1 minuto, 10 minutos, nada. Eu comecei a achar que tinha acabado. Que a reza da minha mãe... Então, os cachorros. Eles não latiram. Eles gritaram. Um grito fino de dor. E depois, silêncio. Um barulho, perto. Um barulho de coisa pesada andando na grama molhada. Chof, chof, chof parou na porta da frente. Nós ouvimos o bicho cheirar. Um fungar alto como um touro. A porta era de madeira grossa. Trancada, ouvimos um arranhão. Cresc. As unhas passando na madeira. Meu pai levantou da cadeira. Ele olhou para mim e para minha mãe. Ele não pode entrar.
A casa é sagrada, minha mãe sussurrou, apertando o crucifixo. Meu pai andou até a porta. Valdomiro, não! Minha mãe gritou. Ele não veio pela porta, meu pai disse. Ele foi até o quarto dele. Nós fomos atrás. Ele parou na frente da janela do quarto que dava para os fundos. Ele está aqui, meu pai disse, e nós ouvimos o esturro, baixo, do outro lado da parede. E o cheiro de terra podre e pelo sujo invadiu o quarto. Meu pai olhou para mim. Dauro, você é o homem da casa agora. Cuida da sua mãe e do seu irmão. E nunca, nunca deixe a porteira principal aberta de noite. Pai, não! Eu atiro nele. Você não pode atirar no que é feito de sombra e terra, meu filho. Ele abriu a janela. A luz da lua entrou. E com ela, a sombra. Era tão grande que tapou a lua. Era só uma massa preta encurvada, com os 2 pontos vermelhos brilhando lá no meio. O cheiro me fez cair para trás. Minha mãe desmaiou. Eu vi a sombra estender um braço comprido que não parecia de gente nem de bicho. Meu pai não gritou. Ele só soltou o ar como um homem cansado e caiu para a frente nos braços da escuridão. A sombra puxou ele para fora. Puxou como quem pega um boneco de pano. Eu fiquei paralisado. Ouvi um barulho de coisa sendo arrastada no quintal. E depois, nada. Eu não sei quanto tempo fiquei ali. Quando acordei minha mãe, já estava quase amanhecendo. Eu peguei a espingarda e saí. Não tinha corpo. Não tinha sangue. Só as pegadas. As mesmas pegadas da porteira. Elas vinham do mato. Paravam debaixo da janela do quarto e voltavam para o mato. Elas iam até a porteira principal. Fui até lá. A porteira estava aberta, escancarada. No mourão mestre, onde antes tinham 3 marcas de arranhão, agora tinha uma mão. Uma marca de mão. Uma mão enorme, marcada a fogo na madeira. O delegado de Jaguariaíva veio. Falaram que meu pai tinha sumido, que tinha largado a família. Fizeram buscas. Nunca acharam nada. Minha mãe envelheceu 20 anos em 1 mês. O Tadeu cresceu sem lembrar direito do pai. Eu toquei o sítio. Eu virei o homem da casa. Nós nunca mais usamos aquela porteira. Eu fechei ela com arame farpado. Preguei as bandas uma na outra. Abri outra saída do outro lado do sítio. A porteira velha ficou lá, apodrecendo. A marca da mão ficou na madeira até o cupim comer tudo. Hoje eu estou velho. O sítio ainda é da família. Meus filhos não acreditam muito nessa história. Dizem que o avô sumiu no mundo. Mas eu sei o que aconteceu. Até hoje, quando o frio de junho aperta em Jaguariaíva e a neblina baixa, eu acordo de noite. Neblina baixa, eu acordo de noite.